um momento de oração, tem sido fantástico. E fica esse convite para que você esteja aqui também. Eu sei que é depois de um dia de trabalho, você deve estar cansado, é justo, né? Mas venha, coloque isso lá no seu coração e esteja aqui para orarmos juntos. Toda quinta-feira nós temos a Noite da Esperança. E todos os nossos encontros, na verdade, são para dar esperança nas vidas da noite. Não é nada mágico, na quinta-feira à noite é a noite da esperança, não. Tudo que a gente conversa quer dar esperança para todas as noites da sua vida. Então venha em nome de Jesus, para que você também seja abençoado com uma palavra de Deus para o seu coração. Essa semana que se passou, a gente perdeu um camarada, um amigo, um irmão da caminhada, nosso irmão Cosmo, 93 anos de história, e com certeza deixou um legado para as nossas vidas. Olhar para o nosso irmão Cosmo é ter a convicção, meu irmão, de que Deus é Senhor da história, de que Deus quer nos usar, de que Deus estará conosco e de que aonde Ele está agora, nós também estaremos por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse nosso irmão que deixou uma história para cada um de nós. Hoje pela manhã falávamos com os jovens e os jovens compungidos. Nós chegamos a uma conclusão, o quanto que nós precisamos abraçar esse pessoal da melhor idade aqui na nossa igreja. Quanto ensinamento. E cada um de vocês, eu tenho 30 anos, cada um de vocês inspiram a minha vida na caminhada. Eu olho para vocês, tem tantas histórias, eu sei pouco das histórias dos irmãos, mas o pouco que sei me inspira a dizer assim, vale a pena mesmo. Olha como é que esses irmãos estão perseverando. Vocês funcionam para mim como aqueles heróis da fé lá de Hebreus capítulo de número 11, me ensinam na caminhada. Mas sei que se eu desse a palavra para cada um dos irmãos aqui, os irmãos olhariam para mim e diriam assim, mas Pierre, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus. E eu não tenho dúvida, e é por isso que vocês me inspiram. Palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo de número 34. Segunda Crônicas, capítulo de número 34. E nós vamos ler alguns versos. Nós não leremos todo o capítulo, embora todo o capítulo será a base para a nossa conversa, mas eu quero ler alguns versos para que a gente assim tenha um todo da história, tá bom? Então olha só a história do rei Josias. Vamos ler primeiro os 3 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Verso de número 8.
no 18º ano de seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maassés, governador da cidade, junto com Joá, filho de arquivista, real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Verso de número 14. Enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então, Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estavam no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias encontrou e entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Pule agora para o verso de número 29. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós precisamos ouvir o teu recado, a tua palavra. Nós precisamos, Pai, agora estar com o nosso coração pronto, preparado, para que o Evangelho, que é as boas novas, frutifique na nossa vida e na nossa história. Fale conosco, Pai, que o teu Espírito esteja a falar e que não haja dúvida de que é o Senhor quem está falando. Esse é o meu pedido, a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos uma cultura acachapante. Nós fazemos muitas coisas. A gente trabalha, a gente cuida da família, a gente pensa na profissão, a gente pensa no lazer. São tantas coisas que nos cercam no dia a dia, e nós muito bem sabemos o quanto que isso nos suga até a última gota.
Em tudo isso que nós fazemos, nós nos relacionamos com pessoas. E a partir de você, eu e você sabemos que mexer com pessoas não é nada fácil. Se a gente já está fazendo muita coisa e todas essas coisas a gente se envolve com pessoas, o quanto a gente já não está por aqui, esgotados. E é claro que não dá para fazer tudo. E é claro que não tem jeito de colocar força em todas as coisas, por mais que a gente queira trabalhar, estudar, cuidar da casa, igreja, ministérios, tudo isso, mais pessoas, é igual a gente ter que compartimentar a vida, porque a gente não vai conseguir fazer tudo com toda a força, a todo vapor. E aí ocorreu um problema na nossa vida. A gente dividiu as esferas da nossa vida, ao ponto de que nós temos vida secular, vida religiosa, vida financeira, vida familiar, vida profissional. E a gente pensa assim, porque se eu pergunto para você como é que você está, você fala sobre uma área da sua vida. E se eu quero atingir uma área específica da sua vida, eu tenho que dizer assim, mas como que você vai nas finanças? Como que você vai na igreja? E eu acho que a divisão mais preocupante que a gente fez nesse caminho foi entre vida secular e a nossa vida espiritual. Porque isso não é bíblico, isso não é de Deus. Porque Deus não quer que eu e você vivamos uma vida secular e uma vida espiritual. Deus quer que eu e você vivamos uma vida abundante, que é dada por Ele, aonde tudo será regado por Deus. Mas como nós compartimentalizamos a vida, esse problema também atingiu a nossa vida espiritual e religiosa. E a gente é desafiado a orar, como domingo passado. E a gente é desafiado a jejuar. E a gente é desafiado a discipular pessoas. E a gente é desafiado a participar dos trabalhos da igreja. E a gente é desafiado a colocar a nossa força no ministério. Nós somos desafiados a liderar alguém ou pessoas. E tudo isso, no final, vai deflagrando o quanto que a gente está aquém. Porque se toda a nossa vida, mais pessoas, é igual a gente focar em algumas áreas da nossa vida, quando nós vamos para essa nossa vida religiosa, são muitas coisas da espiritualidade que estão sobre a mesa. E quando parece que as coisas estão dominando o nosso ser e a gente está triste, porque parece que a gente está aquém, vem alguém. Quem? O pastor. E o pastor diz o que a você? Tem que orar mais, irmão. Tem que visitar mais, irmão. Tem que jejuar mais, irmão. Tem que participar dos trabalhos, irmãos. E agora vem a agenda da igreja. Terça-feira, reunião de oração. Quinta-feira nós temos culto. Sábado nós temos encontro de casais. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Domingo à noite, culto. Teremos reunião na quarta-feira. Teremos culto no lar, sexta-feira. E nós teremos treinamento no sábado. E nós teremos conferência daqui uma semana. E nós teremos encontro de casal daqui 2 semanas. E nós teremos treinamento de novo na quarta semana do mês. E daí você vai pensando assim, meu Deus, será que eu vou conseguir estar em tudo isso? Será que eu vou me colocar à disposição para tudo isso? E aí as coisas começam a dominar o nosso coração. E a gente vai enxergando o quanto que a gente talvez esteja frágil na nossa vida espiritual. E se não bastasse, porque tem mais, chega um irmãozinho para mim e para você e diz assim, colocou a mão no arado, não pode olhar para trás.
Se foi, tem que ir. Agora não é hora de desistir, agora vamos embora. E tem mais uma reunião na terça. E a gente vai olhando, enxergando tudo isso, e é óbvio que a gente não consegue colocar o nosso todo em todas essas áreas. E a gente escolhe algumas, e quando a gente está ruim, a gente não escolhe nenhuma, ao ponto de que entra semana e sai semana, e a gente sempre está aquém. E daí, para a gente tentar resolver esse problema, a gente entrou numa máquina. E ela é um problema. Pastor Ed René Kivitz escreveu um livro, Quebrando Paradigmas. Vale a pena você ler. Quebrando Paradigmas. Ele disse que nesse corre-corre da nossa vida religiosa, nós entramos numa máquina, e essa máquina é pior do que tudo. Para amenizar a nossa culpa, nós fazemos 4 coisas. 4 coisas. Nós nos preocupamos com o culto, com o domingo, culto, domingo, liderança e templo. Como a gente não consegue fazer todas essas coisas, a gente escolhe e entra nessa máquina. Culto. Então a gente vai priorizar o culto, porque a gente não consegue fazer tudo isso. Então vamos para o culto. E o culto é esse momento nosso aqui agora. Poxa, já que eu não consigo fazer tudo aquilo lá, pelo menos no culto eu vou. Outra coisa, liderança. Eu vou ficar debaixo, sob a liderança de alguém, porque eu quero ser pastoreado por alguém, e eu vou estar debaixo dessa liderança, e eu não tenho muita coisa para ser feita, porque eu só estou debaixo dessa liderança, e eu estando debaixo dessa liderança, e obedecendo a ela, está tudo 10. Já que eu não consigo fazer tudo, pelo menos obedecer a liderança. Domingo, já que a gente não consegue vir na terça, na quinta, nas reuniões, nos treinamentos e tudo mais, a gente vem quando? Domingo, porque domingo é o dia do Senhor, é o que a gente diz. E templo. Vamos para o lugar da adoração. Já que eu não consigo ter vida de oração, jejum, entrega, discipular, então eu faço essas 4 coisas, me entrego a elas e fico nessa mecânica de domingo, de religião, de culto e de templo. Mas já passou da hora de a gente entender que Jesus trouxe uma novidade de vida para a gente. E o culto não é só isso aqui. O culto é a nossa vida. E já passou da hora de a gente entender que liderança não são algumas pessoas. Eu e você somos chamados para liderar. Porque se eu e você temos o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus transforma vidas. E se o Evangelho de Jesus transforma vidas, eu e você temos o poder, que é o Evangelho, de liderarmos pessoas, influenciarmos pessoas, não por nós mesmos, mas pelo Evangelho. E passou da hora de entendermos que não é domingo, e não é domingo à noite, nem domingo de manhã, é todos os dias, porque já não é mais o sábado, já não é mais o domingo, é todos os dias na presença do Senhor. Isso já passou da hora. E aí a gente precisa entender o real propósito da nossa vida, irmãos. Porque se eu estou tentando fazer com que vocês enxerguem
uma possibilidade de a gente mudar a nossa história, eu olho para o rosto de cada um aqui e eu vejo que eu estou piorando o negócio. Então como é que é o negócio? Culto é todo dia, eu sou líder, não tem mais lugar, não tem mais hora, é eu na presença do Senhor, sendo bênção em todos os instantes. Não dá. Lembra que eu tenho que trabalhar? Lembra que eu tenho que estudar? Lembra que eu tenho que jogar bola? Lembra que eu tenho que sair com meus amigos? Lembra que eu tenho que cuidar dos meus negócios? Lembra que eu tenho que cuidar da minha casa? Lembra que eu tenho que cuidar do meu patrimônio? Não dá. Aí que você está enganado. O grande problema é que a gente está numa crise de identidade sem precedentes. Para que você nasceu? Para que você foi concebido? Nós estamos fazendo coisas que Deus não nos colocou para fazer. O trabalho é fruto do pecado, nós só trabalhamos por causa dele. A família nasce depois de encontros entre Adão e Deus. Todas as outras coisas vão acontecendo no processo, porque a criação estabelece que eu e você nascemos para adorar a Deus, glorificar o nome do nosso Deus, bendizermos àquele que nos criou, irmãos. E quando eu e você, no trabalho, no lazer, no esporte, em casa, estudando, na faculdade, andando na rua, vindo no templo, comendo um espetinho, comendo uma pizza, adorarmos a Deus, bendizermos a Deus, nós vamos entender que todas as coisas são para a glória de Deus, seja o nosso comer, seja o nosso beber, seja o nosso vestir, seja qualquer outra coisa que nós venhamos a fazer, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus, irmão. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Deus se estabelece através do Espírito Santo aqui na nossa vida. Então a íntima relação, a profunda relação, nós precisamos potencializar tudo que a gente está fazendo para a glória de Deus, nos nossos negócios, na nossa casa. Aí a culpa não vai dominar mais o nosso ser. Nós estamos dominados pela culpa, porque nós fazemos tudo para o nosso bem-estar, para o nosso ego, para aquilo que nós queremos e não para a glória de Deus. Porque se o seu carro for para a glória de Deus, você vai abençoar pessoas. Se o seu trabalho for para a glória de Deus, todo o rendimento do seu trabalho irá abençoar e alcançar pessoas. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender o real significado da nossa vida, senão nós vamos continuar vivendo essa cultura acachapante de trabalho, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar dos negócios, ir para a igreja. Estou cansado, não dá, muito ministério, vou sair de alguns, Você vai morrer, irmão. Desse jeito a coisa vai dominar o seu coração. E o que você precisa é potencializar toda a sua vida para a glória de Deus. Pergunta, irmão, o que Deus quer de mim e de você nessa noite, então? Se Deus quer que eu e você enxerguemos o real significado da nossa vida, o que Deus quer de mim e de você nessa noite, frente ao texto que nós lemos? Deus quer 4 atitudes nossas nessa noite. E eu tenho convicção de que se você não entendesse a história de Josias como um todo, você nunca
pegaria Josias para responder a questão do que Deus quer para a nossa vida nessa noite. Porque o seu avô era Manassés, um dos piores reis de Israel. Sacrificou o seu próprio filho para deuses pagãos. Um ritual de magia negra, para você entender. Seu pai, Amon, ao que tudo indica, pior do que o avô de Josias. Pior que o pai, pior que Manassés. Porque se Manassés foi um déspota, no final da sua vida, ele se entregou para Deus. Amon não se entregou, andou errante, e a nação de Judá estava uma calamidade só. E agora Josias, com 8 anos de idade, terá que lidar com todas essas situações. Meu irmão, você escolheria Josias para responder o que Deus quer de mim e de você nessa noite? Se você conhecer a história inteira, você olharia para Josias, e é o que nós vamos ver hoje, como ele foi exemplo, e como eu e você podemos mudar a nossa história, olhando para 4 ações que ocorreu na vida de Josias. O mesmo dilema dele: o que eu vou fazer? O meu avô e o meu pai não me deram exemplos de como reinar. Tenho 8 anos de idade. O que eu vou fazer? O que Deus quer de mim e de você nessa noite? Vamos ver. 4 palavras. 4 palavras. Primeira, limpar. Olha aí, o seu irmão fala assim: limpar. Fala aí para ele. Limpar. Limpar. Josias, o primeiro decreto do reinado dele é: vou promover uma faxina na cidade e no templo. E ele tira todos os postes ídolos, tudo aquilo que a máquina, nação de Israel e religião se apoderou em Israel no templo. Josias toma uma decisão: eu vou limpar tudo isso. Propague aí na cidade uma faxina, limpeza. Irmão, é isso que Deus quer da gente hoje. Limpeza, irmão. Propõe uma faxina na sua existência, na sua casa. Pare, olhe, averigue, olhe o quanto que nós estamos sujos em muitas coisas que tem tirado a nossa força. Propague uma limpeza, uma faxina na sua existência. O pecado pesa, o pecado nos embaraça. Você vai precisar olhar e deixar de fazer algumas coisas para que Deus potencialize a sua vida. Para isso você precisará limpar o que está sujo, irmão. Vamos limpar, vamos tirar um monte de coisa que tem atrapalhado. Vamos limpar aquele quarto da bagunça que a gente sempre coloca lá dentro do nosso coração, coisas que a gente não quer resolver. Quanto vitimismo, quantos relacionamentos quebrados, quantas histórias tristes, quantos problemas na família, quantas coisas na vida da igreja, ministérios da igreja. Reúna, você que é líder de ministério na igreja, reúna o seu povo e promulgue uma limpeza, coloque uma limpeza, faça uma faxina, coloque para fora aquilo que não tem trazido bênção para o nome de Deus, lá na sua casa, com filhos, com genros, com netos, seja lá com quem for. Eu e você vamos precisar limpar coisas que estão nos atrapalhando na caminhada, meu irmão. Há pais que já não conversam mais com os filhos, há esposas que já não estão mais bem com o seu esposo, há filhos que estão se perdendo e a rédea está saindo da mão e o pai está querendo pegar e não tem. Em nome de Jesus, senta, para e limpa.
é o que a gente vai precisar fazer. Na história da igreja a gente precisa fazer isso. Parar e limpar, para que as coisas comecem a fluir. Mas nós não gostamos de parar, porque é muito corre-corre, é muita coisa, e há tanta coisa no nosso coração que tem que ser jogado para fora e a gente acha que não tem que ser. Quantos de nós não estamos a escutar tudo isso aqui e estamos falando assim: eu não tenho relacionamentos feridos, a minha casa é uma bênção, o ministério onde eu estou é uma bênção, a igreja onde eu estou é uma bênção, meu irmão e minha irmã. Nós vamos precisar fazer uma faxina, limpar, como Josias fez, limpou tudo aquilo que estava atrapalhando. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos colocar no papel, vamos arregaçar as mangas. Você faz planejamento financeiro, você faz planejamento de todos os seus negócios. Está na hora de planejar a sua vida, está na hora de colocar no papel o que precisa ser limpado. Você vai precisar tomar decisões drásticas essa noite, em nome de Jesus. Tem um monte de gente que já falou que o tempo já foi, agora é hora dos jovens. Você está aqui, meu irmão, você está vivo, Deus quer te usar. Tira tudo isso da sua vida, coloque-se na trincheira, coloque-se no caminho, coloque-se com um coração ávido, porque Deus quer nos usar, seja a gente criança ou idoso. Deus quer usar a gente, mas para isso a gente vai ter que limpar algumas coisas que a gente já estabeleceu na nossa vida como verdades absolutas. Limpa. Está na hora, irmão. Está na hora de limpar. Está na hora de purificar. Está na hora de rasgar a alma e dizer: Senhor Jesus, olha, eu estou colocando mais força aqui, mais força aqui, mais força aqui. Tudo isso aqui está ficando. Eu preciso que o Senhor me ajude a limpar. E Jesus limpa. Porque se há alguma sujeira em nós, há um advogado junto ao Pai, Ele é Jesus Cristo, e Ele gosta de limpar vidas, Ele gosta de nos purificar. Se utilize dEle. Jesus, converse com pessoas. Eu preciso limpar algumas coisas da minha vida. Irmão, você sabe que você tem que limpar, eu sei o que eu tenho que limpar. Agora, saber o que nós temos que limpar é diferente de limparmos. Limpe, irmão, vai doer. Tem coisas que vão ser jogadas fora, mas é necessário, irmão. É preciso, irmão. Senão tampa o real significado da nossa vida. Segunda coisa que a gente vai precisar fazer: a gente vai precisar preencher. Porque acontece algo legal na história de Josias. Ele promove uma faxina na cidade e no templo. E quando está limpando o templo, é encontrado a lei do Senhor. E lá é encontrado a lei do Senhor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse livro é encontrado. E o incumbido por fazer isso chega à presença de Josias e diz: Josias, foi encontrado um livro. E o livro é lido para o rei. E a primeira coisa que o rei faz é cair no chão, como um sinal de rendição àquela lei. Ou seja, meu irmão e minha irmã, nós vamos precisar preencher a nossa vida, urgentemente. Há uma fala de Jesus, para que eu e você entendamos. Jesus, a respeito de uma pessoa endemoniada, Jesus expulsa o demônio dessa pessoa. Ela está limpa agora. Mas se ela não preencher a vida dela, e o espírito maligno rondar e voltar até ela, se estiver vazio, o que acontece? Vem 1 e mais 7 demônios. E uma casa que estava habitada por 1, agora está habitada por 8. Então preencher é necessário. Só limpar não vai adiantar nada. Eu e você vamos ter que nos
preencher. E o exemplo de Josias é que ele se preencheu com a lei do Senhor, meu irmão. Nós vamos precisar nos preencher com a palavra do Senhor. Nós vamos precisar, depois da faxina, deixar a palavra dominar o nosso coração, estabelecer uma novidade de vida em nós, fazer com que aquilo que é novo se estabeleça em odres novos. Nós vamos precisar compreender que é a palavra que preenche a nossa existência. Irmão, irmã, vamos fazer isso. Vamos ler mais a palavra, vamos colocar os olhos fitos nessa palavra, que é palavra de vida eterna. Vamos nos preencher de pessoas, vamos nos preencher de coisas que beneficiam a nossa existência. Quando nós lemos a palavra nos instrui a nos relacionarmos, a palavra nos instrui a como trabalharmos, a palavra nos instrui a como lidarmos com as nossas lideranças, a palavra vai nos induzindo a como estabelecer a nossa vida na sociedade, a palavra vai nos ensinando a como mexer com as nossas finanças. Na palavra nós temos a bússola para a nossa existência. Precisaremos nos preencher dessa palavra. Mas ao que tudo indica, o que temos da palavra é muito raso, irmãos. Por isso, mais e mais da palavra. Sabe, irmãos, o Antigo Testamento, os judeus tomaram 613 mandamentos. 613 mandamentos. Tudo isso saiu das letras dos 10 mandamentos. 613 leis. E você lembra da história? Quando chegaram até Jesus, esses religiosos chegaram até Jesus e perguntaram: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu o que, irmão? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa complexidade das 613 leis foi colocada por Jesus em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a exemplo de Jesus, um outro exemplo do nosso mestre, ele disse que não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele disse para mim e para você que o maior é aquele que serve. Porque eu e você, em sabendo de tudo isso, depois de limparmos coisas que são necessárias, não deixemos a nossa vida ser preenchida por amar a Deus, amar ao próximo, servir ao mundo. Por que você não deixa essa verdade dominar o seu coração? O que você faz? Quem você é? Olha, eu amo a Deus, eu amo pessoas, eu quero servir ao mundo. Você vai na escola, você vai na faculdade, você vai comer uma pizza. O que você é? O que você faz? Eu amo a Deus, eu amo pessoas, eu sirvo o mundo. Você está no carro, no semáforo, alguém te cruza, em vez de você xingar, por que você não diz: eu amo a Deus, eu amo pessoas, eu sirvo ao mundo? Passou da hora de a gente falar que o nosso coração mexe com a fragilidade das pessoas e verdadeiramente vivermos amar a Deus, amar pessoas e servir ao mundo, porque é isso que Jesus quer da nossa vida. Deixe a complexidade das coisas para aprendermos no dia a dia, mas entronize no seu coração a verdade nessa noite. Preencha-se disso. Eu quero amar a Deus, eu quero amar pessoas, eu quero servir ao mundo. É isso que Jesus quer de nós, irmão. É isso que Jesus quer de mim. É isso que Jesus quer de você. Depois de uma boa faxina, estabelecer esse tripé na nossa vida mudará a nossa existência. Eu sei que você sabe disso, eu sei que você já ouviu isso, mas está na hora da gente viver isso em nome de Jesus. E não é só você, é eu, é a igreja. Porque os ministérios da igreja, depois de promover uma faxina,
depois de promover uma faxina, não estabelece como princípio para cada ministério: eu quero amar a Deus. Todas as músicas cantadas nós queremos amar a Deus. Eu quero amar pessoas, eu quero reconstruir relacionamentos que estão quebrados, eu quero servir ao mundo, eu quero servir ao mundo, eu quero cantar para Deus, mas eu quero que pessoas enxerguem que eu estou adorando aquele que está sentado no trono e é digno de toda a honra e toda a glória. E quando eu e você estivermos servindo a Deus, pessoas enxergarão não você, mas aquele que está no trono. Está na hora de nos preenchermos com essa verdade. Quem é você? O que você faz? Eu amo a Deus, eu amo pessoas, eu sirvo ao mundo. Está na hora, irmão. Depois de uma faxina, preencha e não deixe lacunas. A palavra de Deus nos diz que Satanás não precisa de um buraco. Satanás precisa do quê? De uma brecha. Uma brecha pode colocar tudo a perder. E está na hora da gente preencher. Preencha com vida, com vitalidade, com vontade de se levantar desse banco aqui, meu irmão, e dormir, mas ir sonhando de como as coisas serão na prática, do estabelecimento dessas verdades no dia a dia. Amar a Deus, palavras de Deus dominarão o nosso coração. Amar pessoas, a gente vai deixar de ser crítico, irmão. A gente vai parar de falar só das coisas ruins. A gente vai começar a apontar as coisas que estão acontecendo e o quanto Deus está querendo mudar a nossa vida em nome de Jesus. A gente está deixando ser azedado por essa vida acachapante, por essa vida de corre-corre, e nós estamos estressados, e nós estamos depressivos, e nós estamos esgotados, mas em nome de Jesus, nós queremos servir ao mundo como Cristo nos serviu. Ele veio para servir, Ele se entregou naquela cruz, Ele ressuscitou e nos deu vida. Nós, assim como Ele se deu pelos outros, nós queremos nos doarmos para com o próximo. Que isso domine o seu coração, preencha a sua vida. Terceira palavra. O que a gente vai precisar fazer então? E o que Deus quer da gente hoje? A gente vai precisar publicar, irmão. Se o primeiro foi limpar, o segundo foi preencher, o terceiro vai ter que ser publicar. Porque depois de escutar as palavras do livro, Josias convoca toda a nação. E o texto nos diz que é dos mais poderosos aos menos poderosos, de ricos a pobres. Reúna todo mundo, coloquem todo mundo aqui, eles precisam escutar algo. E aí o próprio Josias lê todas as palavras do livro da lei. Nós vamos precisar fazer isso. A gente vai precisar publicar o que está acontecendo na nossa vida. A gente vai precisar ser um outdoor, para fora mesmo. A gente vai precisar, meu irmão, ser de fato o exemplo prático. Se alguém perguntar para a gente o que é reino de Deus, o que é reino de Deus? E a gente tem que ter na nossa língua, no nosso coração, o reino de Deus é a comunidade cuja qual nós entronizamos Jesus e a gente vive lá. Olha para a comunidade presbiteriana independente, ela vive o reino de Deus, ela se doa, ela não tem medo, ela publicou a verdade de que ama a Deus, ama pessoas e serve o mundo. Nós precisamos ser exemplo prático, irmão. As pessoas precisarão olhar para a gente e verdadeiramente nos entendermos como sal da terra, como luz do mundo.
Nós vamos precisar ser isso, irmão. Nós vamos precisar ser de fato e de verdade, aqui nessa sociedade, aquilo que nós tanto almejamos, aquilo que nós tanto cantamos, aquilo que nós tanto pregamos. Nós precisamos publicar, as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam enxergar, as pessoas estão precisando de coisas, de exemplos, de modelos, de paradigmas, para entender as verdades bíblicas. Isso é bíblico, porque Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Nós vamos ser luz do mundo para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Nós vamos precisar ser na prática, a nossa vida vai precisar ser escancarada. Nós vamos precisar falar para as pessoas do que acreditamos. Nós precisamos falar para as pessoas sobre Jesus. Nós deixamos isso de lado na caminhada. Os antigos ainda faziam muito isso. Falavam sobre Jesus. Contavam histórias sobre Jesus. Não tinham vergonha em dizer sobre Jesus. Eu não sei por que raios não falamos mais de Jesus para as pessoas. Nós apresentamos a igreja, nós apresentamos o pastor, nós apresentamos os ministérios, mas não apresentamos mais Jesus. Eu e você vamos precisar publicar que nós amamos a Deus, amamos pessoas e servimos ao mundo de fato e de verdade, irmão. Vamos publicar. Não vamos deixar lá no nosso coração isso só não vamos deixar aqui dentro só não vamos deixar isso só dentro dos ministérios, não. Se nós temos a confiança plena de que isso é verdade, que salva vidas, vamos publicar, vamos viver, vamos anunciar, vamos estabelecer isso. E o quanto que a nossa cidade não está precisando dessas verdades. Há pessoas que talvez hoje vão se matar dizendo que ninguém ama ela, e elas precisam entender que há um Deus que ama elas, e de que há pessoas que amam elas, e de que há pessoas que vão servir e ajudá-las. E Deus quer usar a gente para isso. Então, em nome de Jesus, por que você não procure a liderança da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, e comece a dizer: a gente precisa ser treinado para discipular, a gente precisa ser treinado para alcançar vidas, a gente precisa ser tocado lá dentro, em reuniões de oração, em cultos, para que nós publiquemos o que nós estamos ouvindo, e nós queremos isso para a nossa história. Confesso de que não é que a gente não quer, confesso que a gente não sabe como faz, ensina-nos. Clame isso a plenos pulmões. Mexa nas estruturas. Se nós queremos o Espírito Santo de Deus caindo sobre nós, nós vamos precisar mexer nas estruturas. É uma limpeza, irmão. É um preenchimento da verdade. É um publicar da vida, não para que os outros nos glorifiquem, mas para que Deus seja glorificado. Em nome de Jesus, irmão. Vamos deixar isso dominar. Ou você vai querer ainda continuar uma vida de igreja, de domingo, de templo, de alguns líderes e de uma hora marcada. Ou eu e você vamos querer dominar, ou melhor, sermos dominados pelo Espírito e sermos instrumentos de paz nesse mundo. É isso que eu quero, irmão. E eu sei que é isso que você quer, mas para isso a gente vai ter que fazer limpeza, se preencher, publicar. E quarto e último, perseverar. A gente vai precisar perseverar. O texto que nós lemos conta-nos que depois de limpar, depois de se preencher, depois de publicar, a história de Josias é a biografia que eu queria ter. Olha comigo o verso de número 33.
Você queria ser conhecido por essas palavras aqui? Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir a Deus, o Deus dos seus antepassados. Irmão, você não queria uma biografia assim? Enquanto Pierre viveu, o povo adorou o Senhor e ninguém se desviou das verdades do Deus eterno. Enquanto fulano viveu, o povo andou com o Senhor e não se desviou das verdades do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi fácil, será, irmãos? Propor uma faxina é fácil. Se preencher é fácil. Publicar é fácil? Não. Por isso que nós vamos precisar de perseverança. A gente não vai poder desistir, irmão. A gente vai continuar apesar dos pesares. Porque nesse processo a gente vai fracassar. Nesse processo a gente muitas das vezes não vai conseguir atingir. Mas não desistir. Perseverar é a chave para uma revolução na nossa história. Persevera, irmão. Talvez você veio para o culto hoje aqui pensando assim: hoje eu quero acabar com tudo. Hoje meu casamento está por um fio. Hoje o ministério lá da igreja me tirou força. Hoje eu vou chutar tudo. Ai, a minha casa, a minha família, a minha vida não está nada legal, eu vou dar um tiro em mim. Não sei, irmão, da sua história. Mas essa noite você está aqui, Deus está falando com você: persevera, anda mais uma milha, não desiste. Você já limpou, você já preencheu, você já publicou, quantas coisas já aconteceram. Não pare, não pare, não deixe o fogo apagar, não deixe a chama que um dia foi grande no seu coração se extinguir. Reacenda. Volte ao seu primeiro amor, mas não desista, não pare. A gente cantou a plenos pulmões hoje. Vai valer a pena, vai valer a pena, sempre valerá a pena. Com choro, com traições, com coisas que nos colocam na lona, com palavras que nos levam ao chão, mas vai valer a pena, sempre valerá. Caminhe, prossiga, levante a cabeça, assim como é a figura do profeta Ezequiel do vale de ossos secos. Deus quer nos levantar e nos colocar de pé, erguer a nossa cabeça, para que nós caminhemos como um exército a uma Jerusalém que nos está proposta. Essa é a Jerusalém celestial. Vamos caminhar, não para não. Vamos juntos, juntos nós somos melhores. Juntos nós vamos conseguir propor uma faxina, se preencher com a palavra, publicar para que o mundo veja o que Deus está fazendo nas nossas vidas e para que Ele seja glorificado. Meu irmão, minha irmã, é isso que Deus quer de nós nessa noite. Tem muitas coisas boas tampando o real significado da nossa vida e a gente está se perdendo na caminhada. Você viu aqui, casamento,
Coisa boa, irmão. Olha só, adolescentes, cuidar dos adolescentes. A vida está uma correria, precisa ser limpado. Estudar, coisa boa. Faculdade, que bacana. Missões, nossa, que fantástico. Adultos, crianças, eventos, prédio, patrimônio, planejamento, conferência, cultos, fluxo, família, crianças, melhor idade, relacionamentos, treinamento, agenda, reforma, reunião, planejamento, lazer, adultos, reunião, trabalho. Olha só quanta coisa, irmão. Reforma, quanta correria, metas que a gente tem que atingir. Olha quanta coisa tem tampado o real significado da nossa vida. Eu e você vamos precisar nessa noite pararmos um pouco e entendermos o que Deus quer da nossa vida. Porque o que Deus quer da nossa vida, irmão, é amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. O resto, tudo isso aqui é uma bênção. Coisas terão que ser limpadas para que o real propósito da sua vida se estabeleça. Aí tudo aquilo ali será uma bênção. Mas quando tudo aquilo ali tampa o real significado da sua vida, eu e você vamos precisar limpar e preencher. Mas se nessa noite você já limpou e preencheu, então em nome de Jesus, publique e persevere. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh Pai, nós precisamos ser tratados por Ti, mobilizados pelo Teu Espírito. Ensina-nos, Pai, domine agora todo o nosso ser. E nós, Pai, queremos firmar um compromisso contigo. Tantas coisas nós precisamos reorganizar na nossa vida. E em nome de Jesus, Pai, trate isso agora de forma muito específica e pessoal. Porque assim como os meus irmãos precisam, eu também preciso. E eu não quero deixar isso passar. Eu quero algumas coisas na minha vida, na minha casa, eu preciso limpar. Pai, eu quero me preencher do Teu Espírito. Eu quero me preencher da Tua palavra. Eu não quero deixar a correria do dia a dia tampar, sufocar o real sentido da minha vida. Por isso eu quero me preencher do Senhor. Enche-me Espírito, enche-me Espírito, enche-me Espírito. Mais de Ti eu quero ter. Espírito Santo de Deus, nós queremos no dia a dia sermos como a luz, como o sal. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas pela mensagem que transformou a nossa vida. Nós queremos ser instrumentos do Senhor. Pai, mexa agora no coração de cada um aqui. Que eles agora, Pai, estejam entendendo e que nunca fuja da mente que a necessidade de não perder as oportunidades. Nós queremos publicar e, Pai, nós queremos perseverar, nós não queremos desistir. E ajuda-nos nessa caminhada. Fortalece-nos. Que essa semana seja uma semana mesmo, Pai, de experiências fantásticas. Pai, que o Teu povo saia daqui fortalecido. Que, Pai, mais do que tristes, saiam daqui esperançosos de que Deus quer estabelecer um novo e vivo caminho. E de que nós não queremos estar, Pai, à margem. Nós queremos estar contigo e sermos bênção nas Tuas mãos. Tantas pessoas aqui, Pai, que não ainda se entenderam
como que precisando de uma limpeza. Pessoas que estão vivendo a vida e têm família e têm bons empregos e que não têm caminhado em nenhuma comunidade de fé, estão distante de alguma igreja, distante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas hoje possam limpar, se preencher, publicar e perseverar. Usa-nos para o louvor da tua glória. Trabalhe com pastores, presbíteros, diáconos, lideranças instituídas, mas trabalhe com o teu povo, que é a liderança do Senhor para essa cidade. E que todos agora, Pai, ao levantarem desses bancos, se entendam: Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu estou na máquina do culto, do domingo, da liderança e do templo. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ser o templo do Senhor. Eu quero ser templo do Senhor. Eu quero entender que não é só domingo, é em todos os lugares e todos os momentos. Eu não quero, Pai, tão somente me entender frente a alguma liderança. Eu quero me entender como liderança do Senhor e aonde o Senhor quer me usar. Pai, que em nome de Jesus isso aconteça de forma sobrenatural na vida da tua igreja. Que uma incomodação do céu comece a dominar o nosso ser, como o Senhor tem feito comigo, despertando-me, levantando-me. Pai, eu te agradeço, porque quantas foram as vezes do pensar em desistir, mas Pai, o Senhor sempre se apresentou a mim como um Jesus que veio para limpar a história da humanidade. O Senhor publicou a maior faxina de todos os tempos. O Senhor pagou o preço, o Senhor limpou os nossos pecados, e o Senhor nos preencheu com a verdade do reino de Deus. O Senhor nos preencheu, Pai, com a verdade de submissão ao Pai. Muito obrigado. O Senhor publicou isso no chão pisado daquelas cidades da Galileia, de Jerusalém. O Senhor viveu o que pregava, Pai, e o Senhor perseverou e perseverou até morte e morte de cruz. Mas a sua perseverança trouxe a vitória no domingo pela manhã, porque o Senhor não está morto, o Senhor está vivo, e porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, e por isso estamos firmando, que queremos limpar, que queremos preencher, que queremos publicar e perseverar na fé. Faça isso com o teu povo, em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém, amém. Glória a Deus por isso, meu irmão e minha irmã. Meu desejo é que essa semana seja uma semana abençoada. Algo de Deus assim aconteça na sua história. Eu sei que você tem tantas coisas aí pedindo a Deus, e eu tenho certeza que Deus não está alheio. Deus está vendo cada uma dessas coisas. E o meu desejo é que domingo que vem, por exemplo, você não aguente, você diga assim: pastor, eu preciso contar algo que aconteceu na minha vida. Poxa, que bacana. Vem aqui. E todo contar de milagres e todo contar de experiências com Deus nos ajuda na caminhada. Quem aqui já não foi fortalecido por isso? De uma história contada por alguém e que falou assim: poxa vida, me animou, mudou a minha vida isso, como Deus é fiel. Que assim seja na nossa comunidade, na nossa vida de fé, em nome de Jesus, amém? Coloque-se em pé. E eu quero convidar você a orar comigo, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou no passado, dizendo: Pai nosso